Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa ser real aqui nesse lugar, que você possa senti-la e desfrutar dela. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo de número 3. Nós iremos fazer a leitura do verso de número 1 do capítulo 3 até o verso de número 6. Verso 1 ao verso 6. Amém? Então vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, é nessa esperança que nós estamos aqui reunidos. É nessa esperança que nós estamos agora falando com o Senhor. Ó Pai, começa com Teu Santo Espírito a tocar em corações nessa noite, no meu coração. Ó Pai, colocando esse remédio que é o consolo do Teu Santo Espírito. Colocando, Pai, esse remédio nessas feridas, nesses corações feridos. Ó Pai, traz restauração aos corações cansados. Ó Deus, traz renovação à fé daqueles que se encontram abatidos. É nessa esperança que nós estamos aqui, que o Senhor pode fazer, que se nós tão somente buscarmos ao Senhor, clamarmos a Ti, buscarmos somente a Tua ajuda, o Senhor derramará da Tua misericórdia sobre nossa vida. Faz assim, ó Deus, faz assim, nosso Pai, nós clamamos, nós como igreja clamamos ao Senhor, que o Senhor venha ao nosso encontro e edifica-nos na Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez nós te oramos e te agradecemos, hoje e sempre, sempre vai ser assim. Amém, e graças a Deus, pode se sentar. Aleluia, glória a Deus. Espero que você não tenha fechado a sua Bíblia, tenha mantido ela aberta em 1 João capítulo 3, do verso 1 ao verso 6. Nós fizemos a leitura do verso 1 ao verso 6, mas a nossa exposição de hoje vai até o verso 3. Nós vamos ficar nesses 3 versículos, tá? 1, 2 e 3, tá? Se o Senhor assim nos permitir, nós estaremos concluindo essa parte, né? O 4, o 5 e o 6, na próxima oportunidade. Mas esses serão os versículos de hoje, verso 1, 2 e 3, e eu gostaria de reler eles novamente com vocês. Amém? Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ele está chamando, está convocando os seus leitores a perceber isso. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu.
Aí ele vai explicar. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém. Quem somos nós? Quem somos nós? Sério, sério mesmo. É hora de filosofar. Quem somos nós? Quem você é? Eu quero que você, por alguns instantes, medite nessa pergunta, nessa autorreflexão. Quem nós somos? Quem você é? Quem eu sou? Essa pergunta é uma pergunta importante. Não despreze ela, tá? Não ache perca de tempo você tá meditando em quem você é, em quem a pessoa que está do seu lado é, em quem a pessoa que está falando aqui para vocês, diante de vocês é. Essa é uma pergunta extremamente importante. Sabe por quê? Porque ela nos faz lembrar da nossa posição. De onde estamos agora? Ela nos faz lembrar de quem nós somos nesse mundo. Tá? Da nossa origem. É importante pensar nessas coisas. Da nossa filiação. Ou seja, de quem nós somos filhos. Não é? Você perguntar quem você é, naturalmente vai passar pela sua cabeça a sua origem, de onde você saiu, de onde você veio, quem lhe concebeu, né? Quem você é nesse mundo. E quando eu falo mundo, não entenda esse mundo de trevas, caído em pecado, entenda como espaço, entenda o lugar que você vive, você se movimenta, que você se expressa, você pensa, né? Essa pergunta importante nos lembra de tudo isso que eu comecei falando para vocês. Quando a gente esquece disso, nem que seja por um breve momento, nós meio que sofremos uma espécie de golpe. E esse golpe se manifesta em forma de crise. Não é? A gente acha perca de tempo porque a gente está num mundo muito voltado para o útil. Né? O que é útil vale a pena. O que não é, a gente descarta. Aquilo que é usável, a gente valoriza. Aquilo que não for usável conforme os meus conceitos, conforme os meus pensamentos, conforme a opinião popular, isso aí eu não dou nem atenção. Mas sabe quando é que a gente começa a pensar em quem nós somos, o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus, onde eu vim parar, por que que eu... Né? É quando você está golpeado. É quando você está em crise. Você começa a fazer esse tipo de pergunta. Você começa a... Por quê, né? Aí você vira um pensador, né? Uma pensadora. Mas isso não é para acontecer só quando chega a esses períodos. Essa pergunta importantíssima, ela deve estar sempre presente na nossa vida. E quando a gente esquece de quem nós somos, a gente entra em colapso nesse mundo. A gente meio que fica sem chão. Ok? E isso nós percebendo de imediato ou não.
O texto de hoje, esses 3 versículos que nós relemos, ele tem essa temática, essa tônica. Ele vai tratar disso. João, ele vai explicar como isso é importante. Como é importante saber quem nós somos. Como é importante para os leitores de João saber quem eles eram. E não somente isso. Saber as implicações, as consequências de quem nós somos. Quais são as consequências de sermos quem nós somos? De estarmos onde nós estamos? Tem consequências. Isso deve ser considerado, isso deve ser pensado. Foi isso que o João quis que os seus leitores pensassem. Diante desse caos que, se você vem acompanhando as quartas-feiras, né, da exposição de 1 João, caos doutrinário, caos moral, crise e mais crise. Então, no meio desse cenário, ele convoca os seus leitores a se fazerem essa pergunta: quem vocês são? Só que da forma dele, né? Não da forma do Flávio, que chegou diretamente fazendo esse tipo de pergunta. Mas a gente vai chegar lá, né? Então, a minha oração ainda é que o Senhor esteja cuidando do coração de cada um de nós, sobretudo do meu, para que essa mensagem possa nos atingir, nos edificar, de forma que a gente, quando passar dali, a gente identifique que a gente saiu diferente. Amém? Então nós vamos começar pelo verso de número 1. Esse verso que nós lemos por 2 vezes e adivinha, nós vamos ler uma 3ª vez, né? Nunca é demais, né? Você ler as Sagradas Escrituras. Então, o verso 1 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Ele está chamando, tá? Ele está chamando os leitores dele. E se você é igreja e, portanto, descendência espiritual desses irmãos aqui, porque eles também eram igreja, né? Então João está te convocando também. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Como é que a gente percebe isso? Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, tá? O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Agora, mundo aqui é esse mundo que está em trevas, que está caído, né? Que está em constante decadência moral, né? E por aí vai. Agora, mundo aqui é nesse sentido. Aqui é uma outra maneira de saber uma coisa extremamente importante. Uma coisa extremamente importante, que é o amor de Deus pelo seu povo. O amor de Deus por mim, por você e por onde quer que se achar um filho de Deus. Aliás, eu já fui entregando aqui o negócio, né? Um cristão. Dentro de uns limites, desses limites, né, dos limites que Deus estabeleceu pelas suas palavras, é uma forma de mensurar o quanto o Senhor nos ama. Né? A gente diz que a cruz, né, é o ápice do amor de Deus, e de fato a cruz é o ápice do amor de Deus. Você quer saber o quanto Deus te ama? Olhe para a cruz. Olhe para o unigênito do Pai sacrificado lá naquela cruz. Aí você fica mais constrangido ainda quando você lembra quem você é e pensa: ele morreu por mim. Aí você sabe, você tem dentro dos limites da sua cabeça e da minha cabeça, que é limitada, e dos limites da revelação de Deus, as Sagradas Escrituras, a gente sabe o quanto Deus nos ama. Mas tem outra forma
Da gente, dentro de uns limites, mensurar, medir o quanto Deus nos ama. E em primeiro lugar, a forma de mensurar, de medir, de ter uma ideia suficiente para tocar esse barco aqui, do quanto Deus nos ama, é que nós somos chamados de filhos de Deus. Isso é importante demais. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Antes você não era. Antes eu não era. Como diz Efésios capítulo 2, final do verso 3, eu, Flávio, era filho da ira de Deus. Como diz Tiago capítulo 4, verso 4, o Flávio era inimigo de Deus. E agora, nós somos filhos de Deus. Nós somos chamados de filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Você consegue perceber a maravilha disso? Você consegue perceber? Isso responde à pergunta que eu comecei. Quem você é? Quem eu sou? Filho de Deus. Filho de Deus. A primeira coisa que a gente deve pensar aqui, ainda nessa resposta maravilhosa, é por quem nós somos chamados de filhos de Deus? Quem é que nos chama assim? Olha, eles são filhos de Deus. Ou filho de Deus. Por quem? Será que é pelo mundo que nós somos chamados de filhos de Deus? É o mundo que diz, o Danilo é filho de Deus. O Pedro é filho de Deus. Será? Sim ou não? Amém ou diz amém? A resposta disso está em outro lugar das Sagradas Escrituras, que não aqui em 1 João, mas precisamente em Romanos capítulo 8, verso 16. Não precisa ir lá. O Espírito, o próprio Espírito de Deus, ele testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Quem te chama de filho é o Pai, através do Espírito. Não é ninguém que vai determinar se você é ou não filho de Deus. Está entendendo como o negócio é grande? Se eu pudesse colocar um cabo aqui e passar como está na minha cabeça num data show, está sendo difícil transmitir e traduzir com palavras isso. O quanto isso é grande. É Deus quem nos chama filhos de Deus, filhos dele mesmo. Não é o mundo que determina quem nós somos ou não. Não é as circunstâncias ruins, adversas, que vai determinar se eu sou filho de Deus ou não. Quem vai dizer é o próprio Deus. É Ele quem nos toma pelas mãos, de uma forma que nós não podemos transmitir com palavras, em dados momentos da nossa vida, e diz, você é meu filho. E a gente consegue atravessar, talvez pela desgraça, talvez pela perda, talvez pelaquela situação difícil. É Ele quem nos toma pelas mãos, é Ele quem comunica dentro do nosso coração que nós somos seus filhos. É Ele.
E o quanto isso é amoroso, meus irmãos. Eu não sou pai, mas tem muitos aqui que são pais. Você já perguntou para o seu filho como ele se sente, ou para sua filha, como ela se sente, quando no momento ruim, ou num momento à toa, que você vai passando aqui, você cata ele aqui, senta e... Eu te amo. Você é meu filho. Eu amo você. Você é minha filha. Eu amo você. Você já perguntou para ele? Isso é muito gratificante. Isso é muito bom. Você se sente alguém. Você não se sente perdido. E do mesmo jeito acontece conosco. Do mesmo jeito acontece comigo. Do mesmo jeito acontece com você. Se não aconteceu, por favor, clame a Ele até que tenha isso. Mas é uma forma maravilhosa de demonstrar o grande, como diz o verso de número 1, o grande amor que o Pai nos concedeu, que Ele nos deu, que Ele nos dá. Ele nos chama de filhos. Você é o meu filho. Não importa se você está num país distante, não importa se você comia bolotas. Está sabendo onde eu estou indo agora, né? Para a Bíblia. Mas quando você retornar, você é o meu filho. Roupa nova, anel no dedo, festa, você é meu filho. Eu te recebo com apreço. No caso aqui, eu te recebo em Cristo Jesus. Você é o meu filho. Essa é uma maneira de mensurar o amor de Deus, do quanto Deus nos ama. E João está comunicando isso para os leitores dele, sabe? Ele quer que os seus leitores percebam isso. E ele diz, de fato somos. Isso indica que eles percebem isso. Eles vivenciam isso. Quando eles vão para Deus ou vão uns para os outros, eles sentem isso. Você sente isso? Você se sente amado pelo Pai? Você sente o Pai, através do Espírito Santo, comunicar ao teu interior que você é filho dele? Como eu disse antes, se você não tem isso, busque. Vá para a cruz. Porque é lá que nós somos adotados. Porque é lá que nós somos aceitos. Porque é lá que nós somos chamados filhos de Deus. Amém? Mas tem uma outra parte desse verso de número 1. Por isso o mundo não nos conhece. Porque não o conheceu. Por isso o mundo não nos conhece. Porque não o conheceu. Por que o mundo não vê em nós essa filiação? O mundo, quando olha, e entenda mundo agora como um sistema mundano, caído, pecaminoso, essa cultura pecaminosa contrária a Deus, entenda assim agora. O mundo, quando olha para nós, ele não consegue dizer, olha, ele é filho de Deus. O máximo que o mundo consegue sentir é um desconforto. E ele necessariamente tem que sentir. Um desconforto de sabor, um desconforto de luz, não é?
Porque vós sois o sal da terra e a luz do mundo, não é assim? Se nós somos o sal da terra e a luz do mundo, é porque o mundo é insosso, né? O mundo é em trevas. E a palavra diz que o mundo jaz no maligno, já em trevas, né? O máximo que o mundo consegue perceber de nós é essa diferença. Essa diferença de sabor e de luminosidade, né, na vida. O máximo é que ele, quando olha para um determinado crente que ganha salário mínimo, né? Tendo filho, casa, e o camarada se vira com aquilo, o camarada não perde as esperanças, vai à luta todo dia para o trabalho, chega em casa, é recebido pela esposa, vive aquela... Aí o mundo olha, como é que pode? O máximo que o mundo consegue é isso. O mundo não consegue enxergar essa filiação nossa, essa filiação divina, de que nós somos filhos de Deus. Eles não conseguem. E João dá a dica aqui do porquê eles não conseguem. Porque eles não conhecem Ele. Porque o mundo não conhece Deus. Não conhece. É alheio. É contrário. João disse isso em outro lugar das Escrituras, mais especificamente no seu Evangelho, no capítulo 1, verso 10 ao 13. Ele disse isso lá. Que a luz que ilumina os homens não foi reconhecida, que ele veio para os seus e os seus não receberam. Ele diz isso lá. Hebreus fala que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Quer conhecer o Pai, quer conhecer Deus, olha para Jesus. E o mundo não consegue enxergar Jesus, o mundo não consegue ver Jesus como Ele de fato é, com todas as prerrogativas dEle, como Messias, como Salvador, como juiz, como o padrão, como o caminho, a verdade e a vida, como luz. O mundo não consegue. E se a nossa vida, nós em Cristo Jesus, nós que agora somos cristãos, deriva dele, a nossa filiação, nós somos filhos por causa dele, obviamente o mundo, se não conhece ele, aí que não vai nos conhecer mesmo. E o engraçado é que Paulo, ele entende isso de uma forma magnífica. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, não precisa ir lá, só anota. Ele diz que, eu vou parafrasear, só quem consegue entender as coisas espirituais é quem é espiritual. Sabe por quê? Porque essas coisas se discernem, se entendem, são apreendidas espiritualmente. Então, que nós não possamos esperar dessa vida, desse mundo, coisa boa não, sabe? Que a gente não fixe a nossa esperança em que um dia eu vou ser reconhecido aqui nesse mundo, porque não, está errado. Não vai acontecer. Só se a luz brilhar sobre eles. Brilhar a ponto de produzir um arrependimento no coração deles.
e uma rendição à soberania desse Deus maravilhoso. Então, como eu disse no outro ponto, que nós nos fixemos em Deus. Que nós olhemos tão somente para Ele. Que nós fiquemos atentos ao testemunho do Espírito Santo, ao nosso espírito, de que somos filhos de Deus. E que nós não possamos esperar que o mundo um dia baixe sua guarda e seja nosso amiguinho reconhecendo que somos filhos de Deus. Porque esse dia nunca vai chegar. E vai chegar de uma outra forma, no dia do juízo. No dia que esse sistema todo, contrário a Deus, estiver perante o juiz do universo. Mas aí é sob outras circunstâncias, né? Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos agora para os versos de número 2 e 3. Vamos reler eles. E diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Nesses versos 2 e 3, nós temos uma parte do Evangelho pouco meditada, né? O que é Evangelho? 1 Coríntios capítulo 15, verso 3 e 4, né? Que Jesus morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia também, segundo as Escrituras. Aí você pode botar na sacola do Evangelho a encarnação, porque para ele morrer, ele tinha que encarnar, né? Não é isso? Bote também na sacola do Evangelho uma vida perfeita. Jesus viveu perfeitamente, ele não tinha pecado nenhum. Por quê? Porque ele não serviria para morrer, do contrário, né? Não serviria para morrer pelos nossos pecados. Mas a parte do Evangelho que é esquecida, ou pouco meditada, é a do retorno dele. Porque ele começou uma obra. Ao ressuscitar, ele começou uma obra. Ele nos deu a bênção, por exemplo, da adoção, que nós acabamos de meditar um pouco. Ele nos deu a bênção do perdão. Ele nos deu a bênção da regeneração, que é o novo nascimento. Ele nos deu a bênção da santificação, não é? Mas falta algo. A gente ainda está aqui. A gente ainda está nessa presente era. A gente ainda tem esse corpo aqui, que pode ser abatido a qualquer momento. A gente ainda está sujeito a muitas e muitas coisas, mas vai chegar um dia em que Ele retornará e nos dará uma nova condição, uma condição inimaginável, que corrupção alguma poderá deter. Para começo de história, nem vai existir corrupção para essa nova situação em Cristo Jesus, quando Ele retornar, que é a glorificação do nosso corpo e a glorificação de todas as coisas no novo céu e nova terra. Amém? É pouco meditada essa parte. Parece que não sei o que se passa. Mas o cristão, ele deve viver com isso. Olha, ele vai falar uma coisa aqui interessantíssima. Está no 1º século, viu? Ele vai dizer o seguinte: ainda não
se manifestou o que havemos de ser. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. Como eu estava dizendo, por mais que tenhamos recebido bênçãos maravilhosas, né, que a gente chama de antecipação do futuro, essas bênçãos são antecipações de novos céus e nova terra. Por mais que tenha feito isso, nós ainda estamos aqui. E ainda falta uma conclusão, que ele disse que vai fazer quando ele retornar. O objetivo de Deus não era somente nos deixar assim. Esse não era o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é a conclusão de sua obra. E ele deu mais do que testemunho, mais do que prova, de que o que ele faz, ele termina. É só você dar uma olhada aqui para o seu lado. Você vai ver que ele começou num dia, aí foi continuando no outro, né? No segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto ele concluiu e depois descansou. Nosso Deus é um Deus de conclusão. Amém, meu irmão? Você entendeu isso? E isso deve ser pensado por mim e por você. Porque essa era a proposta do apóstolo João para os seus leitores, de que eles pensassem nisso. Ele vai concluir. Ele vai terminar. Número 2, nesse último ponto aqui. Até mesmo para nós que somos cristãos, devido à obra estar em fase de acabamento, né, nossa, de certa forma, nós não temos uma certeza plena de como é ser um filho de Deus. Você tem? Você esgotou tudo na sua cabeça? Se você disser que sim, por favor, puxe a cadeira aí, que eu encerro aqui, e eu quero passar dias a fio conversando com você para saber como é que é. Mas há dados momentos da nossa vida que às vezes a gente fica se perguntando, será que eu sou? Não é? Já passou por isso? Amém? Glória a Deus, amém? Amém, ainda bem que não é só eu, né? Mas justamente por esse motivo, justamente por essa razão que ainda não se manifestou aquilo que nós havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, e ele vai, amém? Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Quando ele se manifestar, a plenitude do que é ser um filho de Deus, a plenitude desse amor, de nos tornar filho de Deus, vai ficar ali estampada diante de mim e de você. Nós vamos olhar para ele e não vai ter outra. A gente vai ter que cair rendido, com os joelhos dobrados, com a língua confessando que ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ao olhar para Jesus, nós iremos saber como nós somos amados. Como eu sou amado. E eu vivi uma vida inteira pensando que eu não era. Porque eu não tinha uma chinela que eu queria, porque eu não tinha uma mochila que eu queria, porque eu não tinha, sei lá, arroz integral, só dava para comprar o parboilizado. Mas quando ele se manifestar, isso vai ficar pleno na nossa mente. E não vai ter outra. O amor de Deus vai nos inundar de uma forma que nunca isso aconteceu nessa era caída, mergulhada em encharcada em pecados.
Isso vai acontecer. Isso vai acontecer se nós vivermos sob essa esperança. Sob essa esperança. Qual é a esperança? Vamos ver se vocês estão ligados. Da manifestação do Senhor. A esperança de que Ele retornará para concluir a obra. Essa esperança do retorno glorioso de Cristo Jesus, de que Ele vai retornar e vai estar com a sua igreja para sempre. Isso acontece, isso só vai acontecer para alguém que vive nessa esperança. Olha o que o verso 3 diz. O verso 3 eu chamo ele aqui de o por isso. Por esta razão. Por causa disso. Entendeu? Olha o verso 3. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Aquele que fica pensando nessas coisas, que eu comecei lá, quem eu sou? Eu sou filho de Deus. Como é ser filho de Deus? Eu quero sentir mais todo dia como é ser filho de Deus. Eu quero andar como um filho de Deus. Eu quero estar me movimentando nesse mundo como filho de Deus. Eu quero respirar como um filho de Deus. Esse que fica maquinando no dia a dia, esse tipo de coisa. Ele vai querer para ontem o ser igual a Ele. Ele vai querer para ontem estar de frente com Ele, conhecendo Ele. E conhecer nas Sagradas Escrituras não é só um exercício racional, não. Conhecer nas Sagradas Escrituras é relacionamento. Conhecer a Deus é se relacionar com Ele em Cristo Jesus. Então aquele que vive essa expectativa de como é ser filho de Deus, não vai ter outra. Ele vai querer fazer de tudo, para poder naquele dia estar diante da manifestação dele, olhar para ele e entender como é ser filho de Deus, entender plenamente o amor de Deus. Aí o que ele vai fazer? Ele vai purificar-se. Sem santidade é impossível. Como é que é o versículo lá de Hebreus? Ver, ir, chegar. Está entendendo como é que é o negócio? E isso vai totalmente contra o que nós vimos já muitas pregações passadas, do que os falsos mestres estavam dizendo. Vocês lembram disso? Que eles estavam dizendo que não existe pecado. Não existe pecado. Não era? Lembra disso? Pois é. É nisso que João está batendo. Ele continua batendo, só que de forma diferente. Agora ele bate nisso, dizendo quem nós somos. E nós somos filhos de Deus. Portanto, se essa era uma verdade fundamental para aquela comunidade que recebeu esse escrito, ou seja, os leitores originais de João, essa verdade deve necessariamente chegar com tal força para nós que estamos aqui no século 21. Para nós que estamos aqui na Igreja de Cristo do Gereissati 1. Talvez, e com certeza, as circunstâncias desses irmãos sejam diferentes das circunstâncias que nós estamos enfrentando agora, que você está enfrentando aí no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, em alguma questão que só você sabe.
Mas essa verdade, ela permanece a mesma. Você não esquecendo quem você é, filho e filha de Deus, você passa por esse negócio aí que você está passando. Você passa. Pense nisso. Veja a sua vida, né? Veja como ela está e pense na sua filiação divina, né? Pense nisso. Esses desconfortos que nós sentimos, todos eles, um dia vão passar. Vão passar. Sabe quando? Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aparecer novamente. E nós estivermos diante dele. Cansados? Sim, talvez. Talvez muitos desesperançosos. Talvez muitos feridos, mas não importa, a gente vai estar diante dele. E quando nós vermos a sua face, e nós formos assim como ele é, nós vamos saber de fato, olhando para Jesus, o quanto amado nós fomos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que o Senhor em Cristo Jesus nos abençoe. Aguente firme. Se eu puder de alguma forma lhe ajudar a aguentar firme, eu estou à disposição. Me ajudem a aguentar firme. Não é? Todos nós temos o Espírito Santo. E se temos, eu posso comunicar para você que você é filho de Deus. Você pode comunicar para mim que eu sou filho de Deus. E se eu fraquejar, aí vocês vão lá e me levantam. Se você fraquejar, eu vou lá, junto mais outro, dependendo do tamanho do cabra, e levanto. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.